Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a tratar de la resurrección espiritual de Pedro, o sea, el cambio, la conversión, lo que pasó realmente en su corazón y en su vida. Así que prepara tu corazón, toma la Biblia y vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 31, 32 y 33 y 34, que dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y Jesús respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado que me conoces. Mira, esse é um texto realmente muito importante porque trata de uma situação de tentação, uma situação de um grande conflito, quando o diabo está lutando para levar Pedro ao pecado e a la destruição. E Cristo disse: eu orei por ti, roguei por ti. E Cristo intercede por Pedro, assim como intercede por nós outros. Bueno, para entender todo esto e analisar, eu tenho aqui algumas ideias positivas para compartilhar com você. Por favor, ponga atenção aqui. Pedro nasceu em uma cidade que se chamava Betsaida ou Betsaida. Era hijo de Jonás e hermano de André. Eles moravam em uma cidade que se chamava Cafarnaum. Pedro era dueño com sua família de um negócio, tinha uma empresa de pesca, ou seja, de pescado. Eles trabalhavam com pescado. E era uma pessoa que tinha uma família. Pedro era casado e seu nome original era Simón. E quando Pedro teve um encontro com Cristo, seu primeiro encontro, Cristo Jesus cambiou seu nome de Simón para Pedro, como está em São João 1:42. Assim que Pedro deixou todo, ou seja, abandonou todo o seu trabalho, sua empresa, seus negócios para seguir a Jesus. Foi uma decisão muito difícil, mas a melhor decisão que ele tomou. E disse: para seguir a Jesus. E então Pedro, um dia, dialogando com Cristo e com seus discípulos, perguntou a Jesus: Senhor, nós abandonamos todo, deixamos todo para te seguir, para seguir-te. A pergunta é: que vamos a receber? Qual seria nosso pago, nosso sueldo? Que vamos a ganhar por el hecho de haber abandonado todo para seguir-te? E então Cristo respondeu, como está em Mateus capítulo 19, versículos 27 e 28 e 29. Cristo contestou respondendo assim: mira, receberá en esta vida 100 vezes mais e depois vas a receber a vida eterna. Que te parece, Pedro? E Pedro quedou muito contente porque isso era uma bendição, algo extraordinário. Agora, Pedro tinha uma vida muito instável, ou seja, havia uma oscilação constante em la vida espiritual de Pedro. Era uma pessoa que tinha um temperamento muito difícil. Era uma pessoa sincera, pero explotava muito rápido. E quando estava em um grupo, sempre queria ser a primeira pessoa a falar. E muitas vezes falava demasiado. E muitas vezes falava para depois pensar em lo que havia falado. Assim que cometia muitos erros. Atenção, Pedro uma vez havia dito a Cristo: Senhor, eu nunca te vou abandonar, nunca te vou negar. E em seguida lo negou 3 vezes. Outro ponto: Pedro, um dia, quando Cristo andava por sobre as águas, Pedro então disse a Jesus: Senhor, me gostaria caminhar por las águas para encontrar-te. E Cristo disse: ok, então vem.
bem, descende del barco e bem. E Pedro, por la fé, um homem de fé, descendeu del barco e foi caminhando sobre as águas del mar de Galilea. Ou seja, um homem que tinha coragem, um homem que tinha fé, um homem que era destemido, pero em seguida começou a hundir-se. E quando estava morrendo, levantou sua mão e clamou: Cristo, Senhor, salva-me. E o Senhor le estende a mão e lo salva. Mira que Pedro é assim, não? Havia uma inconstância, era uma pessoa instável. E por um momento estava firme, por outro momento já não estava. Por um momento estava salvo, por outro momento estava perdido. Por um momento estava com Cristo, por outro momento já não estava. Então, mira, uma vez Cristo perguntou a eles, a los discípulos: estão dizendo muitas coisas sobre mim por aí, pero para ustedes, quem sou eu? Que pensam ustedes acerca de mim? E Pedro levantou a mão, contestando, dizendo: Senhor, tu és el Cristo, tu és el Hijo de Deus. E Cristo, então, valora esta expressão, esta resposta de Pedro, dizendo: Pedro, isto não foi uma resposta humana, isto foi por obra do Espírito Santo de Deus. Pero em seguida, Cristo estava falando aos seus discípulos, dizendo que ia a Jerusalém, que seria preso, que seria juzgado, que seria condenado e que ia morrer em uma cruz. E Pedro outra vez levanta a mão e diz: Senhor, se você sabe que vas a Jerusalém para morrer, então não vas, quédate aqui. Ou seja, não necessitas morrer, quédate aqui. E Cristo então mira a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, sale de aqui, Satanás. Ou seja, Pedro por um momento foi usado por Deus, por outro momento usado por Satanás. Impressionante como isto se repetia em la vida de Pedro. E estou seguro que de alguma maneira nós passamos por la mesma história, por la mesma experiência. Há um dia que estamos firmes na fé, há outros dias que estamos muito malos. Há um momento que tu estás feliz, contenta, mas em outro momento já está triste, depressiva, ou seja, está down, como diz em inglês. Então, nós temos que mirar a história de Pedro e imaginar que pode ser minha história igual também. Mira, interessante, não? Uma vez Cristo estava trabalhando para limpar os pés, lavando os pés para a Santa Cena. E Pedro disse: não, meus pés você não vai lavar. E Cristo disse: Pedro, se eu não te lavo os pés, não entrarás no cielo. Então Pedro disse: Senhor, então me lava por completo todo o corpo. Ou seja, era uma pessoa que ia rapidamente a los extremos. Assim era a vida de Pedro. E uma vez, então, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, eu te amo. E por 3 vezes Cristo perguntou. Por quê? Porque Pedro tinha problemas. O amor que Cristo falava era o amor de Deus, ágape. E o amor que Pedro contestava era amor humano, amor filéu. Ou seja, então Pedro tinha essa luta para cambiar para uma conversão, para realmente ser um servo fiel de Cristo Jesus. Bueno, finalmente Cristo levou Pedro ao monte da transfiguração, porque era um momento para trabalhar profundamente a conversão de Pedro com seus amigos. Bueno, é importante analisar um detalhe, não? Um detalhe: Pedro finalmente passou por la conversão, porque Cristo não desistiu de Pedro, não o abandonou, e Pedro tampouco desistiu de Cristo e tampouco o abandonou. Ou seja, nós temos nossos problemas, falhas e pecados, pero não devemos desistir, não devemos abandonar a fé, não devemos abandonar a igreja, devemos avançar, seguir, insistir, orar, clamar, buscar. Se há um pecado, se há um erro, há que poner-se de rodillas e confessar ao Senhor e pedir perdão, levantar-se no nome de Cristo e avançar por la fé. Pedro passou por la conversão verdadeira finalmente, e ele foi usado por el Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Por exemplo, ele foi o predicador oficial de lo que passou en el Pentecostés. En la fiesta pentecostal em Jerusalém, Pedro foi o predicador oficial e em um sermão levou 3.000 pessoas ao bautismo. Ou seja, se trata de um homem que foi realmente usado por el Espírito Santo, bautizado por el Espírito Santo. Pedro, depois da conversão, orou e Cristo sanou pessoas enfermas através de sua oração e de sua fé. Pedro também orou e Cristo, através da oração de Pedro, ressuscitou uma pessoa.
O sea, mira la diferencia, la conversión, el cambio. Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1 de Pedro e 2 de Pedro. Mira la diferença, ¿no? Lo que passou. E Pedro foi fiel hasta el fim. E finalmente lo buscaram para matá-lo. E quando buscaram para matá-lo, Pedro dijo: ¿Cómo me va a matar? Usted será crucificado como su mestre, como su maestro. E Pedro disse: No, eu não sou digno. Então, se me van a crucificar, me crucifican de cabeça para abaixo. O sea, assim morreu Pedro, dice a história. Bueno, este homem passou por uma transformação impressionante, extraordinária. Eu quero dizer para ti, minha irmã, e para ti, meu irmão, que todavia há esperança para ti e para mim. Como Pedro foi alcançado por la gracia e misericórdia de Cristo, há esperança para ti, para mim, há salvação para ti, para mim, há misericórdia para nós. Avancemos por la fé e Cristo dará a vitória. Amém? Deus te bendiga muito. Forças, ânimo, siga firme, porque lo mejor está por venir. Vamos a orar. Padre querido, graças por este momento de reflexão. Derrama tu graça sobre nós, e assim como Pedro, que passou por la conversão verdadeira, nós queremos passar também por la conversão. Em tus manos eu entrego a esta pessoa que ora comigo, em el nombre de Jesus. Amém. Amém. ¿Le gostou o vídeo? Por favor, há que então fazer clique dizendo me gusta. Há que subscrever-se neste canal, por favor. Há que fazer tus comentários. E, por favor, envia este vídeo para outras pessoas, pode ser? E não te olvides, busque uma igreja adventista del sétimo dia para frequentar e para ser membro conosco. Um abraço, bendiciones, nos vemos no próximo vídeo, por la gracia del Senhor. Amém.